Saudações, pessoal, tudo bem? Essa semana eu trouxe uma entrevista não, na verdade, um produto que era de uma fita VHS de 97, que foi originalmente gravada e divulgada pelo Marco Antônio Petit, através da AFEU, Associação Fluminense de Estudos Ufológicos. Eu nem sei se a AFEU ainda é ativa, que ela traz casos de contatos, né, no Brasil com discos voadores, e são duas partes do documentário. Na primeira parte, ele cita sobre o caso do avistamento norte-americano do Kenneth Arnold, né, que fez a primeira identificação, né, que seriam os supostos discos voadores. Fala sobre o caso do OVNI na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, o caso em Ubatuba também, o caso da Ilha de Trindade e o caso Vilas Boas. Então, nessa primeira parte, a gente tem depoimento da doutora Irene Granck, do Fernando Cleto, do Almiro Baraúna. E na parte 2, né, desse documentário, tem depoimento de João Maria Romariz e Vera Borges. Também foi gravado pelo Petit, né, através da AFEU. Então, são cerca de 40 e 45 minutos de depoimentos, tá? Então, eu espero que vocês curtam aí, tem uns casos bem legais, é um material bem antigo também, e espero que vocês se divirtam ouvindo, beleza? Então, aproveitem e aumentem o volume, e a gente se vê em breve. Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. No dia 24 de junho de 1947, o piloto norte-americano Kenneth Arnold levantava voo do aeroporto de Cherrelles, no estado de Washington, para tentar localizar um avião que havia desaparecido. Arnold não sabia, mas poucos minutos depois, ao sobrevoar as montanhas Cascade, observaria as evoluções de 9 objetos não identificados em forma de disco, que voavam em formação. Seu avistamento tornou-se um marco da ufologia mundial, sendo considerado hoje como o início da era moderna dos discos voadores. Naquele mesmo ano, já no Brasil, um outro avistamento marcaria para sempre a vida daquela que se tornaria a principal pesquisadora do país. O primeiro avistamento que eu tive foi em Vassouras, no ano de 47. O mês, acho que foi julho. Quando, 3:30 da tarde, eu estava na nossa horta, nós tínhamos uma chácara, acolhendo alface, essas coisas para jantar. Quando eu vi um brilho, e levantei os olhos e vi passando um objeto brilhante, metálico, circular, sem ruído. Fiquei profundamente impressionado. Teve pensamentos assim, como, primeiro, o que é isso? Aí veio uma ideia muito clara na minha cabeça. Isso não é daqui. Isto não é da nossa terra. E eu penso que acrescentei e nunca mais vou esquecer isso que eu vi hoje. E de fato, com essa idade toda que eu estou hoje, mais de 80 anos, não esqueci, no mínimo detalhe, o que eu vi naquele dia em Vassouras. O primeiro caso brasileiro que teve, entretanto, repercussão pública ocorreu no dia 7 de maio de 1952, quando foram conseguidas várias fotos de um disco voador a partir da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.
o OVNI foi visto sobrevoando a região da Pedra da Gávea e em seguida rumou em direção ao oceano, desaparecendo em questão de segundos. As fotografias foram batidas pelo fotógrafo Ed Keffel, na presença do jornalista João Martins, ambos da revista O Cruzeiro. Os dois tinham ido à Barra da Tijuca para fazerem uma reportagem sobre namorados e camarotes. O caso rapidamente se tornou polêmico, principalmente depois que pescadores da região afirmaram ter observado alguns homens fotografando um modelo de disco voador jogado várias vezes ao ar. O pesquisador Fernando Cleto Nunes Pereira acompanhou de perto a história, tendo inclusive participado de uma reunião dentro do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, durante o primeiro inquérito confidencial sobre objetos aéreos não identificados, realizado em 1954. O coronel João Adil de Oliveira, em determinado momento, pediu um dossiê e veio um sargento trazendo. Colocou o dossiê sobre a mesa e ele foi aberto e dele caiu um disco voador igualzinho ao fotografado na Barra da Tijuca, feito em madeira. Eu, num silêncio muito grande na sala, e eu lembro que eu olhei na direção do chefe João Martins e vi que o João Martins ficou vermelho. E o próprio coronel Adil quebrou o silêncio, dizendo mais ou menos: olha, fotografias iguais à sua nós também fizemos muitas, mas eu quero lhe dar os parabéns porque a de vocês foram verdadeiras, as suas fotos foram verdadeiras, enquanto as nossas são todas falsas. E você lembra que 2 pescadores declararam terem visto homens jogando prato pro ar e fotografando? Foi verdade, porque esses homens eram da Força Aérea, fomos nós que fomos para lá. O João Martins falou: mas coronel, o senhor não veio em nosso socorro até hoje? Nós estamos em 54, né? Aí o coronel disse: infelizmente, fotografia não constitui prova pública. Quer dizer, não ia acrescentar nada a gente dizer que para nós era verdadeiro, a fotografia não é prova. A ideia que ficou foi essa. Posteriormente, eu fiz uma camaradagem com o coronel, acompanhei todo o inquérito que levou até o fim do ano, até 30 de dezembro, e ele então depois me confessou. Antes da reunião, ele fez uma conferência, o coronel Adil fez uma conferência na Escola Técnica do Exército, na Praia Vermelha, promovida pela ESP, que são ex-alunos da Escola Superior de Guerra, que foi uma das principais conferências feitas nesse país. E nesse dia, quase que é esse fato que eu vou contar, quase que o general se apresenta para contar o que eu vou contar agora. Um dos fatos que o coronel me disse, que levou ele a não ter dúvida, além de todos os estudos técnicos da FAB, é que quando um avião desceu no Japão, tinha passado nas proximidades, vamos dizer, naquele trajeto da Pedra da Gávea, nas proximidades, quando o cadete desceu, fez um relatório dizendo que tinha visto um objeto, ele sem saber ainda que tinha sido fotografado, e descreve o objeto como depois as fotografias revelaram. E depois que as fotografias foram publicadas, um general procurou, que estava numa missão muito especial na Barra e confidencial, ele não poderia declarar que estava lá, mas que ele viu exatamente o que as fotografias mostravam. Então ele, com o depoimento de um cadete e de um general, ele fechou toda a parte técnica da discussão das fotos, do exame das fotos. E o invadido militar americano, na época, declarou que as fotos eram verdadeiras.
Em 1954, aconteceu a primeira grande onda de aparições em nosso país. Foram registrados entre os meses de outubro e dezembro mais de 40 casos, entre os quais podemos destacar o do dia 24 de outubro, quando 2 OVNIs foram observados durante várias horas, evoluindo sobre a base da Força Aérea em Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Mas a primeira prova material da existência dos OVNIs, passível de análise em um laboratório, foi conseguida 3 anos depois. Em 1957, aconteceu um caso extraordinário na cidade de Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo. Um objeto voador de forma discoide, de aspecto metálico, foi avistado em alta velocidade, perdendo altura a partir de uma das praias da cidade. Quando parecia iminente a sua queda no mar, conseguiu ganhar altura e logo em seguida explodiu, transformando-se em milhares de fragmentos brilhantes. Alguns chegaram a cair na praia e foram recolhidos pelas várias testemunhas. 3 dos fragmentos chegaram às mãos do Dr. Olavo Fontes, outro pioneiro da ufologia brasileira, que passou a investigar o caso. Foram feitos vários estudos, incluindo um exame espectrográfico realizado no Laboratório de Produção Mineral do Ministério da Agricultura. Os fragmentos eram constituídos de magnésio e, de maneira surpreendente, não apresentavam o menor sinal de outro elemento, mesmo a nível de impureza. Não podiam, portanto, ter origem terrestre. Naquele mesmo ano, aconteceu em São Francisco de Sales, no estado de Minas Gerais, o primeiro caso brasileiro de contato com extraterrestres com repercussão no exterior. Na madrugada do dia 15 de outubro, o fazendeiro Antônio Vilas Boas arava a terra de sua propriedade com o trator quando foi surpreendido pela aproximação de uma nave. Em poucos minutos, o aparelho pousou e os tripulantes partiram em direção ao fazendeiro, que foi rapidamente dominado. Vilas Boas foi então levado para o interior do objeto, onde o despiram e esfregaram uma espécie de líquido, que não era oleoso, diferente de tudo que já tinha tido contato antes. Em seguida, foi levado para um outro compartimento da nave, onde só havia uma espécie de divã, e retiraram sangue a partir de 2 pontos de seu queixo. O fazendeiro foi deixado sozinho, mas alguns minutos depois surgiu uma criatura feminina de baixa estatura, totalmente nua. E seus cabelos eram loiros, olhos azuis e pele branca. Seu rosto tinha as maçãs mais salientes e os lábios eram extremamente finos. A mulher se aproximou dele e acabaram por ter uma relação sexual normal. Havia sido escolhido para algum tipo de experiência genética. Depois do ato sexual, a mulher saiu do compartimento, mas antes apontou em direção a seu ventre, para Vilas Boas e em seguida para o céu. Foram devolvidas as roupas para Antônio e os seres que pareciam também humanos ainda mostraram o interior da nave para o contatado. Vilas Boas foi conduzido para fora da nave e pôde acompanhar sua partida. Tinha terminado sua fantástica experiência. Poucos meses depois do caso Vilas Boas, um outro incidente mostraria que os discos voadores eram realmente um assunto sério. No dia 16 de janeiro de 1958, a tripulação do navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira, que se encontrava fundeado nas proximidades da ilha de Trindade, observaria em pleno dia as evoluções de mais um OVNI. A bordo da embarcação
estava o fotógrafo Almiro Baraúna, que conseguiu obter 4 fotografias documentando a presença do disco voador. O caso acabou sendo oficialmente confirmado pela própria Marinha, que chegou a elaborar um relatório secreto sobre o caso, dentro do qual são feitas referências inclusive a outras aparições de OVNIs na ilha, que precederam a do dia 16 de janeiro. Eu era caçador submarino e construí uma caixa estanque que não existia na época para vender. Eu botei uma câmera dentro e andei fotografando. Tem um grande sucesso. Fiz várias reportagens para o Mundo Ilustrado, para a Manchete Esportiva. E nessa época, em 58, aconteceu o Ano Geofísico Internacional. E a Marinha, cada vez que ia a Trindade, de 3 em 3 meses, levava um grupo de caça marina. Pegar exemplares que aqui na costa aqui não tem, fazer estudo do fundo do mar. E na última viagem que eles fizeram, levaram o grupo de caça submarina do qual fazia parte. Eles me convidaram para fotografar debaixo d'água. Eu digo, tá bem, não tem problema não. Caçar não caço mais. E fui com eles. Levei uma filmadora submarina e 2 câmeras submarinas e uma câmera de superfície, que era uma Rolleiflex. Chegamos na ilha, amanhecer do dia 14. Desembarcamos, voltamos a ilha toda. Ninguém estava pensando em fotografar disco nenhum. No dia do embarque, dia 16, 10 horas mais ou menos, começou o embarque. Embarcamos, eu cheguei a bordo enjoado, deitei no convés, fiquei calmamente deitado. E o pessoal correndo no convés para cima, ia tubarão, não sei o que lá, e tem coisa. De repente uma gritaria terrível. Levantei a cabeça, olhei assim, o pessoal correndo, apontando para o horizonte. Chegou um tenente e falou: escuta aqui, rapaz, levanta, fotografa um objeto que está voando para direção à ilha. Eu levantei, cheguei na murata, olhei, vinha só piscar de luz. Por via das dúvidas, veio a máquina e comecei a fotografar. Estavam 6 chapas na máquina. Comecei a fotografar, bati a primeira, a segunda, a terceira ele entrou atrás do Morro Desejado, esperei um pouco, ele passou, enquanto isso o pessoal está correndo. Me jogaram no chão, eu fiquei ajoelhado debaixo da murada a bater. O objeto saiu de trás do Morro Desejado, parou um pouco, e a melhor foto, aquela está mais destacada, e está mais nítida. Parou um pouco, balançou, pareceu um balão apagado. De repente disparou em direção ao horizonte, sumiu no mesmo lugar que ele tinha vindo. Desapareceu. Bom, depois que eu bati as fotografias, eu fiquei sentado no banco, tremia tanto que eu não podia falar, não sabia o que estava fazendo, fiquei abobalhado. O comandante chegou para mim e disse assim: rapaz, você fotografou o objeto? Eu disse: comandante, eu não sei, eu bati, agora se saiu eu não sei. Você tem condição de revelar isso a bordo, esse filme? Eu disse: se tiver laboratório, revelo, não tem problema. Tem laboratório? Tem um laboratório aí, mas está muito abandonado, você quer dar uma vista lá embaixo? Aí levantei, ainda meio trêmulo, fui lá eu com o capitão Viegas, capitão da aeronáutica, reformado, que fazia parte do grupo de caça submarina, né? O capitão Viegas chegou e disse assim: será que dá, mano? Mas deixa eu ver. Abri umas gavetas lá, tinha uns produtos químicos já duros, já muito degradados. Eu descobri metal, sulfito, e não chega para fazer. E pôr sulfito para fixar, mas não tinha ácido acético. Eu digo: peraí, eu vou dar um jeito. Vinagre, é a mesma coisa. Aí resolvi uma parada. O tanque não queria funcionar, eu consertei o tanque, tirei o filme, mas entrava a luz pela basculante, eles me arranjaram o cobertor, eu fechei a basculante, o capitão Vieira ficou me ajudando. Carreguei o tanque, botei uma colher de chá não tinha balança, tinha mais essa.
Não tinha balança, pesava o produto químico. Eu botei uma colher de chá de mentol e 3 colheres de sopa de sulfito. Fiz 500 gramas de revelador na raça. Botei no tanque e comecei a revelar. Eu vi ela do meu lado com a lanterna elétrica com o celofane verde na frente para ver o desenvolver da revelação. Porque na hora que eu bati a fotografia, a câmera estava super exposta. Se eu não fosse ver pela luz verde, eu ia queimar o filme. Tudo escuro. Eu rodando o filme, de repente eu disse a Viega, acenda a luz verde. Ele acendeu, eu abri a ponta do filme, assim puxei, já estava escuro. Eu fechei o tanque, pode acender a luz. Ele acendeu a luz branca, derramei o revelador, interrompi com vinagre. 10 minutos depois, fixei. Na hora que tirei o filme do tanque, do lado de fora tinha uma turma enorme com lupa na mão para ver o filme. E vamos ver. Lavei um pouco, tirei o filme. Quando eu espichei o filme em frente à janela, a turma foi identificando. Tá ele aqui, tá ele aqui. Essa daqui não tem nada, essa daqui também não tem nada. Tá ele aqui embaixo, tá ele aqui. Identificaram direitinho. Com lupa na mão. O céu estava cheio de nuvens, aquelas chama cirros. Chama carneirinho, né? De forma que identificaram o objeto. Mas o filme saiu muito carregado, apesar de ter visto na luz verde, saiu um pouco carregado. Deixei o filme lavando mais ou menos uma meia hora, embaixo da torneira. Depois espichei na enfermaria. É o lugar mais limpinho que tinha lá, que não tinha vento, não tinha nada. Botei o filme para secar. Aí que eu fui olhar meio com cuidado. Bati 6 chábulas. Mas só 4 que tinham objeto. Os outros não tinham, porque foi na hora que eu caí no convés. A fotografia pegou o horizonte, pegou a ilha com o horizonte inclinado. E a outra pegou só o mar. Essas duas não tinham nada. Só a fotografia do centro do filme. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Ao contrário do que os detratores do fenômeno UFO costumam afirmar, as grandes cidades apresentam também um elevado número de ocorrências. O Rio de Janeiro é um destes exemplos, onde várias fotos e filmes foram conseguidos depois do caso da Barra da Tijuca. Este filme foi feito na madrugada do dia 19 de maio de 1996, pelo senhor Daniel Simval Bittencourt, a partir da zona norte da cidade. Com o passar dos anos, o número de avistamentos mantidos pelos militares foi crescendo. Um dos casos mais espetaculares aconteceu na fronteira entre o Brasil e o Paraguai em 1962, com uma embarcação da Marinha responsável pela sinalização náutica do Rio Paraguai. Era mais ou menos 4h30, 5 horas, eu disse, bem, gente, vamos subir o rio que é para dormir em Porto Murtinho. Então começamos a esquentar o motorzinho que era para ir embora. Quando era mais ou menos 5h30, que já estava começando a escurecer, o pessoal, comandante, eu disse, o que é? Olha lá na proa que tem umas luzes lá no alto, assim. Aí o negócio já está no lusco-fusco, eu fiquei olhando assim. E já estava começando a escurecer. Nessa hora, passa aqui uma luz por cima do naviozinho. Eu olhei e vi
a impressão que eu tive de umas janelinhas. Aí eu digo, deve ser um avião da Paneca que está perdido, tentando se localizar por meio do rio. Aí o rapaz que estava do meu lado, que era um radiotécnico, o José Menino de Souza, me lembro até do nome dele, José Menino disse, comandante, me empresta o binóculo. Pegou o binóculo. Quando olhou, e disse, sim, comandante, é redondo, né? Não tem asa. Aí eu puxei o binóculo na mão dele, quando eu olhei, mas eu olhei e só vi uma bola luminosa. Aí disse, que redondo, nada, tá atrás de disco voador, essa hora daqui no Paraguai. Ele disse, comandante, o senhor não reparou direito não, mas era redondo e tinha janelinhas, como o senhor falou. Aí ele disse, bom, vamos subindo, não esquece de disco voador e vamos embora. Aí fomos. Quando chegou, aí escureceu, e nós estamos vendo aquelas luzes lá na proa do navio, lá no horizonte, umas luzes se moverem por ali, eu não estou sabendo direito o que é. E aí nós continuamos. Quando já estava escuro, era mais ou menos 7 horas da noite, uma luz daquela, mas ela saiu com uma velocidade tremenda e ficou pelo nosso través. Pelo nosso través de... Aí eu fiquei olhando assim pelo través de bombordo. Nós subimos o rio e aquilo ficou uma bola. A cor era meio amarelada, dourada. E dava a impressão de 2 pratos, um em cima do outro assim. E em cima dele uma haste no meio que tremia. No meio tinha uma hastezinha que tremia. Menino, o pessoal todo levantou e ficou olhando para mim e disse, comandante, o que é aquilo? Eu digo, eu não sei. Aí eu disse, bom, cada um fica quietinho aí. Bom, chamei o prato, vamos navegar mais pertinho da margem do Brasil, porque eu não sei que bicho é esse que está aí. Aí eu mandei apagar todas as luzes da lanchinha, chamei o sinaleiro e disse para ele assim, olha, na luz de popa, você faz pelo Morse sinal perguntando se deseja alguma coisa, qual é o navio, essas perguntas que a gente sabe do Código Internacional de Sinais. Ele fez as perguntas lá, não houve uma resposta. Bom, nós aí, eu já acordei, tinha gente dormindo, eu acordei, que eu não sabia o que era, com aquela velocidade que tinha demonstrado, tinha que ser alguma coisa. Depois eu nunca tinha visto avião parar, helicóptero ficar parado, assim. E aí, uma coisa gozada, as luzes que estavam lá no horizonte começaram a aumentar e diminuir. As luzes estavam no horizonte. E aquela luz daquele objeto que estava do meu lado, pelo través, a haste tremulava assim. Era engraçado. Aquilo me dava um nervoso para a guarnição, que era impressionante. Comigo éramos 15 pessoas a bordo. Aí nós sentimos perfeitamente o objeto descer e desaparecer na margem do Paraguai. Ele desceu, nós sentimos o movimento dele descendo e desaparecendo lá no Paraguai. Nós aí ficamos na expectativa, dizendo, bem, um já foi embora, vamos ver os outros. Aí continuamos a navegar para avante, porque o Porto Murtinho era mais na frente. Nessa hora, mano, um deles saiu de lá numa velocidade impressionante, como que viesse em cima da lanchinha. Quando chegou perto da gente, meu filho, a lanchinha ficou prateada como uma noite de lua. Mas todo, foi aquele... Você sabe noite de lua cheia, aquela claridade da noite de lua cheia? A lanchinha ficou assim, todo mundo de olho arregalado. Eu só senti aquela claridade assim, ao mesmo tempo ela foi embora, voltou e desapareceu. O estado do Ceará tem sido palco também de inúmeros avistamentos e contatos. Esta filmagem foi feita em 1993
por membros do Centro de Pesquisas Ufológicas, sediado em Fortaleza. Uma das cidades mais ricas em aparições de discos voadores no Brasil é a cidade de Valença, situada no interior do estado do Rio de Janeiro. Há várias décadas, os fenômenos ufológicos acontecem com frequência, tanto sobre a parte urbana da cidade, como também em suas vizinhanças. E existem pessoas que tiveram já várias experiências. Uma destas desenvolveu aparentemente capacidades paranormais. Minha primeira experiência dentro da ufologia foi por volta mais ou menos de 1952. Eu tenho certeza que foi na década de 50. E eu estava com minha prima brincando na calçada da casa da minha avó, em Valença, cidade onde eu nasci. E tinha na casa vizinha, tinha uma senhora na janela, que nós conhecíamos por Dona Chiquinha, uma senhora de bastante idade. E quando corríamos na calçada, de repente, devia ser mais ou menos entre 7 e 8 horas da noite. Já estava escuro, o céu, não me lembro como estava, mas estava à noite mesmo, fechado. E quando estávamos correndo, de repente deu um clarão muito grande, foi como se a noite virasse dia em cima da gente. Nessa hora ia passando um carro, clareou o carro todo, eu me lembro perfeitamente do carro todo claro, com aquela luz assim, meio azulada. Eu me assustei muito. Minha prima ainda teve coragem de olhar para cima e disse que viu como se fosse um holofote enorme clareando ali aquela região. Me lembro também que o motorista parou o carro, assustado também, saiu, ainda tirou o boné, coçou a cabeça, disse: "O que foi isso?" Assustado. Eu comecei a chorar, que era criança. A vizinha me chamou, Dona Chiquinha me chamou e... "Vera, vem cá, minha filha, não fica nervosa não. Isso aí é a mãe do ouro. O ouro, quando ele passa embaixo da terra, ele se movimenta. Então, quando ele passa embaixo da terra, a mãe o acompanha no céu." E eu fiquei durante muito tempo tentando ver se eu conseguia achar ouro naquela região. Depois, a segunda experiência, eu também estava nessa mesma casa, na casa da minha avó, onde eu fui criada. E o quarto onde eu dormia, ele era na sala, bem na frente da casa. Ficava a sala, uma sala muito grande, a casa muito antiga, e o quarto ficava bem saía para essa sala, a porta do quarto. E eu senti vontade de ir ao banheiro. E o banheiro era no final da casa, depois da cozinha. E eu era muito medrosa nessa época. Então eu lembro que eu tentei acordar minha avó. Ela: "Para com isso, menina, você tem medo? Bobagem, tem medo de quê?" E como eu tinha muita necessidade de ir ao banheiro, eu acabei indo sozinha. E fui acendendo todas as luzes. Cheguei no banheiro e na volta eu vim apagando todas as luzes. Quando eu cheguei na sala, que eu levei a mão para apagar, eu virei para a porta da sala. A casa antiga era uma porta muito alta, a parte de cima dela era de vidros, depois até a metade dela vidros também, e na parte mais alta desse vidro, eu vi como se fosse a luz de uma lanterna. O medo tomou conta de mim, eu olhei para aquilo e pensei assim: meu Deus, alguém está ali com uma lanterna. Mas na mesma hora eu raciocinei e falei: impossível, ser lanterna pela altura. É a luz do poste. Aí me lembrei que o poste ficava bem na esquina, não ficava na direção da porta. E nisso, olhando fixo para aquela luz, aquela luz veio aumentando, como se penetrasse na sala em cima de mim. Eu caí no chão na hora, fiquei como que paralisada. Para mim, naquela época, eu tinha ficado paralisada de medo e aquilo tinha sido tudo fruto da minha imaginação. Porque eu tentava chamar minha avó, não consegui. Quando consegui, foi um urro que saiu da minha garganta, muito grande. Não acordei só minha avó, acordei a casa em peso. Eles vieram correndo, minha avó: "Mais uma palhaçada" e tal, que eles não tinham conhecimento de nada, né? Gente muito humilde, muito simples.
E a minha avó tentou me levantar do chão. Quando ela colocou a mão em mim, eu tinha a impressão que meu corpo estava cheio de fagulhas que me espetavam. Todinho. Quando ela tocava em mim, aquilo tudo me espetava. Eu levantei, dizendo que eu estava me sentindo muito mal. E ela, bobagem, bobagem, vamos dormir. Só que eu deitei e não consegui dormir. Aquela sensação estranha, aquele mal-estar, o corpo todo como se estivesse assim, com eletricidade no meu corpo todo. E quando parecia que eu dormia, aquele sonho estranho que eu não conseguia definir. Mais tarde, passando por uma hipnose regressiva, então ficou constatado, hoje me lembro perfeitamente bem, inclusive me lembro perfeitamente bem dos seres, e chego até a sentir saudade deles, tamanha foi a paz que eles transmitiram para mim. Então aconteceu o seguinte, quando aquela luz veio em cima de mim, realmente eu caí no chão, do lado direito, e dois seres, um homem e uma mulher, eles vieram como se estivesse assim, flutuando, como se eles tivessem atravessado a porta, na direção que estava aquela luz que inundou a sala, eles vieram flutuando, ficaram em pé, eu só conseguia mover os meus olhos para olhar para eles. Eles ficaram em pé, o pé deles não tocava o chão, lembro perfeitamente, eles estavam no ar, eram bastante altos, da posição que eu estava então, eu achava imensos os dois. O homem era moreno, tinha-se traços orientais, o olho era bem repuxado. O cabelo, não dava para perceber cabelo. Eu olhando de baixo, então quando ele inclinava a cabeça para mim, eu via que ele tinha duas entradas bem grandes aqui, e o cabelo era tão negro, mas tão negro, tão colado na cabeça, que parecia mais assim, uma touca com um bico. A mulher já tinha o cabelo mais cheio, também com traços orientais, e a roupa deles, eles estavam como se fosse assim, um macacão claro, prateado, parecia que o corpo fosforescente, prateado, preso nos tornozelos, preso na cintura e preso nos punhos. A gola, aqui assim fechado também, com uma roupa assim de padre ou de médico, né, aquilo fechado aqui em cima. Ele tinha na mão o homem, a mulher ficou parada, o semblante dela, desculpa, o semblante dela transmitia muita paz, o dele também. Eles não moviam os lábios, mas eu sentia que eu podia confiar neles. Só que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, e o tempo todo eu tentando gritar minha avó para ver o que estava acontecendo. Para mim eram fantasmas na época. Ele inclinou o corpo, ele se debruçou sobre mim. Na mão dele, ele tinha como se fosse um aro de luz dourado, como se fosse uma aliança grande, e ele passava aquele aro, eu caí, ele chegou com aquele aro aqui na região do meu quadril, parou bastante tempo, veio até minha cabeça, lentamente, sem encostar no meu corpo, voltou com aquele aro de luz, parou no meu quadril de novo, foi até os meus pés, voltou. Quando ele voltou, outra vez que parou no quadril, ele levantou com aquele aro na mão e simplesmente eles se afastaram outra vez, como se estivesse flutuando, eles se afastaram e desapareceram, como se tivesse atravessado a porta também, sumiu luz, sumiu tudo. Foi quando minha voz soltou e eu consegui chamar a minha avó. Uma semana, mais ou menos, eu não sei precisar bem, depois desse acontecimento, eu apareci com uma espécie de uma queimadura nessa região esquerda do meu quadril. Eu me lembro que a minha avó correu médicos e médicos lá na minha cidade, em Valença. Nenhum deles chegou a uma conclusão. Na minha perna esquerda começaram a aparecer manchas roxas, doíam muito. Essas manchas se transformaram em calombos, elas ficaram altas. Tanto que a família, você não tem sossego, você deve ter metido a perna em algum lugar. Só que apareceu na frente, depois apareceu atrás, depois do lado, e a perna ficou cheia dessas marcas e desses caroços, duros e muito doídos. E a região da minha nádega ficou como se tivesse assim, derramado uma gordura quente, tivesse provocado uma queimadura, e soltou a pele, chegou a soltar.
O médico dizia que era uma reação, um tipo de alergia, que inventaram mil coisas, sei que não chegaram a conclusão nenhuma. Aquilo foi, aquela pele secou, formou uma casca, sumiu, não existe nem marca, o problema da perna também desapareceu. E depois desse acontecimento, aconteceu um fato interessante. Uns 2 meses, mais ou menos depois, minha avó recebeu uma visita. Era até, nós chamávamos de tia Lilica. Não era tia, mas tratava assim. Então minha avó me chamou na sala e queria que eu tomasse a bênção dela. Pega na mão, beija a mão, como era antigamente. E eu não quis. Eu simplesmente olhei para minha avó e falei, não vou pegar na mão dela. Minha avó, né, quis zangar comigo. Por que que não? Eu falei, porque ela está muito doente. Aí foi aquela vergonha na família, ter falado aquilo com essa pessoa, né? E passado o que, mais ou menos 1 mês, ela foi embora, ela voltou para São Paulo, interior de São Paulo. Depois de 1 mês chega uma notícia. Para minha avó até um telegrama dizendo que ela havia falecido de tuberculose. Já estava doente há muito tempo e ninguém sabia. E um outro fato também, depois desse acontecimento, eu estive com a minha tia numa casa de uma vizinha, e quando eu entrei na casa, minha cabeça doeu muito. Então eu falei para minha tia, tem alguém aqui com dor de cabeça? Aí minha tia, para com isso, me zangavam muito por causa dessas coisas. Para com isso. E eu assim, mas tem, a cabeça doendo muito. A dona da casa chegou, perguntou o que estava acontecendo, minha tia falou, só, olha, coincidência, minha filha está lá no quarto desatinada de dor de cabeça. Mas me levaram a psiquiatras, me levaram a centros espíritas, tudo que eles podiam levar. Mas continuou, o fenômeno continuou, só que aí eu passei a me calar para não ter maiores problemas, né, com eles. Depois disso, desse acontecimento, eu estava com a mesma prima, eu devia já ter meus 12 anos, mais ou menos. Eu estava com a minha prima, a tal que viu a luz da primeira vez. Nós íamos para a casa da minha mãe, e no meio do caminho, eu me lembro que eu olhei assim para o lado direito do céu, tinha uma nuvem, o céu estava muito bonito, muito claro, e tinha uma nuvem, só aquela nuvem, no céu parada ali. E atrás dela um clarão muito forte. Aí eu falei para ela assim, olha, ô Conceição, a lua hoje está muito bonita. Eu me lembro que ela muito medrosa, ela puxou minha manga e falou assim, Vera, eu falei, o que que foi? Ela disse, não é a lua não, olha a lua lá, a lua estava do outro lado. E nisso, na rua, as outras pessoas também vendo, olha, o que que é aquilo? Então eu olhei de novo para o céu, a nuvem estava de um lado, e do outro lado assim, da nuvem, eu olhando assim do meu lado direito, no caso, né, tinha um objeto em forma de um charuto. Ele não tinha um brilho próprio, não. Era como se ele estivesse recebendo essa claridade da lua. Mas nítido no céu. Todo mundo na rua, o que é aquilo, o que é aquilo, o que que foi, o que que foi. Na mesma hora, todo mundo olhando, eu olhei que deve ter demorado mais ou menos uns 10 segundos a gente observando aquilo, o pessoal apavorando, cada um chamando nas casas. De repente desapareceu tudo. Desapareceu a nuvem, desapareceu o objeto, assim, desmanchou, ninguém viu para onde foi, nem nada no céu. Depois dessa experiência, aí já foi mais ou menos na década de, todas essas foram na década de 50, final, princípio da década de 50 para 60. Depois essa já foi na década de 80. Eu estava indo para a casa da minha mãe, ver um irmão que estava fora há muito tempo, que tinha ido fazer uma visita. E como ele demorou muito, eu tive que voltar para casa, porque eu estava sozinha. Na volta eu encontrei com ele, onde faz uma bifurcação da rua, e nisso nós estamos abraçados, nós sentimos, eu não posso dizer que nós ouvimos, nós sentimos uma sensação muito gostosa no ouvido. Era como se tivesse assim, milhares de cristalzinhos batendo um no outro. E olhamos para o céu os dois juntinhos. Então por trás do morro saiu como se fosse uma aliança de brilhantes, muito linda, muito linda. Aquilo veio, a gente só via a parte de fora, não sei, devia ser um objeto, e as luzes, nós só víamos as luzes. O resto estava todo escuro. Aquilo parou em cima da gente. Eu me lembro que meu irmão olhando para cima assim, ele falou assim, que coisa linda. Eu não consegui falar nada. Realmente foi muito bonito, uma sensação muito gostosa também. E o objeto, de repente, também foi como se dissolvesse no ar.